principalmente que estão presentes aqui, para poder me ajudar a ler alguns textos que vou estar mencionando na mensagem de hoje. Lá no capítulo 3 de Êxodo, versículo 13 e 14, aparece dois textos muito interessantes, que diz o seguinte: estava ali Moisés, na presença de Deus, no Monte Sinai, e disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Sabe, queridos, esse texto, logicamente, vocês conhecem a história. Moisés estava lá no Monte Sinai, não? Tinha a experiência como chama, da sarça, né? Ardente. E Deus faz um chamado a Moisés para que ele seja o libertador do povo de Israel. Então, Moisés chega para Deus e fala: olha, o que eu vou dizer para os anciãos do povo? Deus falou assim: você fala que eu sou, te enviou. Agora, é interessante que essa expressão eu sou, como já falei, você já tem ouvido sobre isso. Essa expressão eu sou, no hebreu, elas são umas letras meio estranhas. Eu vou mostrar para vocês as letras que são. Essas que estão aqui em cima. Gente, está pronto, eu que chique. Essa letra que estão aqui em cima. Isso aqui, no hebreu, é impronunciável, mas aqui está transliterado no que no grego chama o tetragrammaton, ou tetragrama, né? Nós conhecemos que é o YH, o WH. E é interessante que essa é a transliteração exata de como está escrito no hebreu. E ambos são impronunciáveis. Não somente porque não se pode pronunciar, não somente porque não existe a capacidade de pronunciar, senão que também por tradição e por lei judaica, a pronunciar esse nome, na época, inclusive na época de Cristo, era motivo de pena de morte. O simples fato de pronunciar esse nome, ou de pretender pronunciar esse nome. Ok? E isso é bem interessante porque esse nome, cada vez que os judeus tinham que mencionar, fazer referência não, a Deus, eles colocavam às vezes o nome de bendito, ou falavam do eterno, para se referir a Deus, mas nunca mencionavam esse nome. Daí também nós vemos a experiência, pode colocar no chamado, obrigado. Daí nós vemos, por exemplo, a situação que quando Jesus foi preso, né? Vocês se lembrarão que quando Jesus foi preso, ele foi levado na casa dos dois sumos sacerdotes, né? E eles perguntaram para Jesus quem ele era, depois de bater nele, né, esbofetear e tudo isso, cuspir nele. Perguntaram para ele: diga de uma vez por todas, é você o Filho de Deus? E Jesus pronuncia: eu sou. Essa é a resposta. Está lá em Marcos, essa resposta que Jesus dá, em Marcos capítulo 14, no versículo 60 ao 64. Jesus disse: eu sou. E quando Jesus diz aquilo, ele desata uma histeria no sumo sacerdote, ao ponto que ele rasga as vestes dele, e praticamente numa histeria, um desespero, gritando assim como louco, dizendo: agora sim, aí está a razão da pena de morte dele. Por quê? Porque Jesus cometeu dois crimes capitais quando ele falou: eu sou. Os crimes que Jesus cometeu primeiro, que ele pronunciou um nome impronunciável. Estava proibido pela lei pronunciar esse nome. Porque tomavam que era como tomar o nome de Deus em vão, dizer o nome. Segundo, ao dizer eu sou,
Coisa que ninguém, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, jamais alguém dizia, eu sou. Dentro da língua deles, logicamente. Isso não aparece dentro dos textos originais, alguém dizendo, eu sou. O único que aparece dizendo isso é Jesus, no Novo Testamento. E o único que aparece dizendo isso no Antigo é Deus mesmo, né? Deus o Pai. Então, ao dizer isso, eu sou, eles assumiram, o sumo sacerdote assumiu que Jesus estava dizendo que ele mesmo, ele era Deus, ao dizer eu sou. Reconhecendo que ele era Deus. E para eles isso era sacrilégio, era blasfêmia. E, portanto, Jesus, com aquela declaração, recebeu 2 penas de morte. Ok? Agora, o nome eu sou, ou esse tetragramaton, ok? Como vocês viram aqui. Aqui, por exemplo, esse nome aqui, ele foi latinizado em algum momento, latinizado pela Igreja Católica. De que maneira? Colocaram um E aqui, uma vogal E, uma vogal O e uma vogal A aqui, o que depois terminou sendo lido como Jeová. Latinizaram o nome para ter uma forma de pronunciá-lo. E, logicamente, como vocês conhecem, algumas seitas adotaram o nome Jeová, latinizado, que vem da Igreja Católica, essa latinização do nome, ok? Por isso, este nome aqui, Deus disse, esse é meu nome para sempre. Agora, outra coisa importante, obrigado, Haroldo. Outra coisa importante, querido, é lembrar que o nome de alguém na Bíblia está falando da natureza da pessoa. O nome sempre na Bíblia está fazendo referência a quem era aquela pessoa. Ou quais eram as características dela. Entende? Por exemplo, esse nome, por exemplo, impronunciável de Deus, e Deus disse, esse é o meu nome para sempre. Assim serei conhecido. Esse é o meu nome. E esse nome, curiosamente, o primeiro significado que ele tem é ser. Por isso Deus disse, eu sou. Tem que ver com ser. Eu sou o ser. Repetido, né? E outra coisa, outro significado que ele tem é aquele que existe por si mesmo. Aquele que tem vida própria. Também significa salvação. Também significa saúde, esse nome. É interessante? É bem interessante isso. Esse é o nome de Deus e esse é o significado que tem. Vocês se lembrarão que lá na hora da crucificação de Jesus, lá em João capítulo 19, descreve com bastante detalhes a crucificação de Jesus. E aparece aquele momento histórico, né, onde Pilatos coloca aquela plaquinha sobre a cruz, dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo foi escrito em arameu, foi escrito em latim e foi escrito em grego, em 3 línguas diferentes. Os judeus, os religiosos reclamaram daquela plaquinha, não queriam que Pilatos fizesse aquilo, mas o que é interessante, né, eu costumo dizer, isso não é uma coincidência, é uma deucidência, né? Por quê, queridos? Esse nome... Outra vez, por favor. Outra vez. Aqui aparece novamente esse nome que eu já compartilhei isso no passado com vocês. Não? Jeshua Hanotzri Vamelech Hadirudin. Esse é o nome que está aqui, que foi escrito em arameu por Pilatos. Esse foi o nome escrito em arameu por Pilatos sobre a cruz de Cristo, que significa Jesus Nazareno, rei dos judeus. Agora é interessante, queridos, sem querer querendo, né, uma forma de dizer, sem querer querendo, ou por deucidência, as iniciais dessas 4 palavras em arameu são exatamente o nome impronunciável de Deus. É Deus soberanamente intervindo na história, abaixo dos narizes das pessoas, em absoluta cegueira e ignorância, Deus fazendo o que era dele, debaixo do nariz de toda aqueles religiosos, e eles não se deram conta, eles não viram, eles não perceberam. É Deus declarando, utilizando um governador pagão para dizer que aquele que estava crucificado ali é Deus.
Era Deus aquele que estava ali crucificado na cruz. São esses mistérios, não é, que aparecem na Escritura, aparecem na Bíblia, esses mistérios que nos assombram de repente. Paulo, posso fazer uma pergunta? Pode. Se esse nome era impronunciável, como que podia ter uma lei que condenava pronunciar esse nome? É porque se alguém poderia buscar uma forma, como hoje, como nos nossos tempos, ou durante a Idade Média, a própria Igreja Católica buscou uma forma de pronunciar. Então, os judeus poderiam buscar uma maneira de pronunciá-lo também. Então, estava proibido fazer isso. Ok? Me estão entendendo, certo? Me estão seguindo. Insisto, não é uma novidade para muitos de vocês o que eu estou compartilhando, mas para outros, sim, é novidade. Eu tinha muitas outras temáticas para compartilhar com vocês hoje, mas estando orando ontem a Deus, Deus me inquietou, mas de uma forma quase persistente, de ter que compartilhar isso com vocês. Esse tema, eu pensei comigo, gente, mas muito desse conteúdo eu já compartilhei na nossa congregação. Mas, insisto, o Espírito de Deus me persistiu nisso. Entende? Temos muitas outras coisas que compartilhar, mas eu creio que existe um propósito, Deus, em compartilhar isso para vocês novamente. Então, queridos, o nome, o que Deus soberanamente estava estabelecendo, que aquele que estava crucificado ali, utilizando a ignorância, a cegueira espiritual, Deus estabeleceu soberanamente que aquele que estava crucificado ali, inclusive usando a frase no idioma original de Cristo, que era, nesse caso, o arameu, ok? Que alguns dizem, não, era hebreu. Só para poder esclarecer, o hebreu era um dialeto do arameu. O arameu era um idioma original. E desse idioma arameu nasceram vários dialetos, entre eles o hebreu. Tanto que com a história, o idioma hebreu era utilizado no tempo de Cristo mais para escrever, era o idioma escrito. E o falado seguia sendo o arameu. Okay? Que, na verdade, é como estar falando a mesma língua. É só como se alguém aqui aparecesse falando um português perfeito, e não falando um português tupiniquim, como não. Né? Seria essa um pouco a diferença essa. Talvez uma linguagem mais arcaica para escrever, diferente daquela que se fala. Eu acho que os que sabem disso entendem como é isso. Não? Uma coisa é escrever, outra coisa é falar. Gente, é interessante ver a Deus intervindo na história, apesar da resistência humana. Né? Em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Alguém pode ler esse texto para mim, por favor? Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Quem pode ler? Dá um sinal para que eu saiba quem vai ler, por favor. Ok, Renata. Esse texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, meus irmãos, esse texto, Mateus está citando aqui Isaías, capítulo 7, versículo 14, na verdade. Ele está falando da anunciação a Maria do nascimento de Jesus, ok? Lê, por favor, aí, Renata. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E porá o nome nele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante. Esse é o significado do nome de Jesus. Você sabia que o nome Josué e Jesus são exatamente o mesmo nome no hebreu? São exatamente o mesmo nome. Josué e Jesus é exatamente o mesmo nome. Agora, eu estava meditando no texto, lembrando que Josué foi a pessoa que Deus soberanamente também escolheu para introduzir o povo de Israel na terra prometida. Em outra palavra, Deus escolheu Jesus para introduzir o povo na terra prometida. Assim, da mesma forma como Deus escolheu Jesus, Emanuel, presente hoje conosco, em nós, para nos introduzir na terra prometida a nós por Deus.
Em outra palavra, Josué, Jesus nos vai introduzir também na terra prometida, né? Então, é interessante lembrar, queridos, que Jesus, como também cantamos recentemente agora, cantamos no Salmo 27, versículo 1, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Queridos, Jesus é a salvação. Uma coisa que vocês têm ouvido, eu sei que têm ouvido de mim isso várias vezes, e nós precisamos lembrar disso constantemente. Não podemos perder de vista um fator aqui que, lamentavelmente, tem gerado um certo problema. Porque muitas pessoas têm crido pela tradição de que a salvação é algo que Deus te deu. A salvação não é algo que Deus fez, não é algo que Deus te deu. A salvação não é uma coisa. A salvação não é nem sequer um prêmio. Não é um prêmio. Não é um resultado. Não é resultado de nada, de nenhuma coisa em nós. A salvação não é algo, queridos. A maioria do povo de Deus acredita que a salvação é algo, é uma coisa que Deus fez para você. E não é. Segundo as Escrituras, a salvação é uma pessoa. A salvação é a pessoa de Cristo. A salvação é Jesus. Diz, o nome dele será Jesus, por quê? Porque ele salvará. Ele é a salvação, ok? E essa salvação, queridos, ela veio do céu. Ela veio nos buscar. Ela veio buscar você. Olha o plano de Deus. Às vezes eu medito nisso, querido, eu fico, eu não sei como reagir de repente. Pensar que Deus, a salvação veio do céu para me buscar, veio do céu para buscar você. Uma vez que te encontrou, porque você não encontrou a salvação te encontrou. Por que a salvação queria encontrar você? Porque era a vontade de Deus salvar você. É propósito de Deus salvar você. Então a salvação veio buscar você por vontade e decreto de Deus. Deus queria isso. Quando eu começo a pensar sobre isso, isso me impacta muito, me impressiona, de alguma forma me estremece. De pensar que a salvação me buscou. De pensar que a salvação não somente me buscou, querido, essa salvação, uma vez que me encontrou e encontrou você, ela entrou em você, essa salvação. Pensa bem no momento isso. A salvação veio do céu, buscar você, encontrou você, e a salvação entrou dentro de você. E tudo isso por mão de Deus. Por decreto e por vontade de Deus, a salvação entrou em você. E essa salvação é uma pessoa. Lá em 1 de João, capítulo 5, no versículo 11 e 12, nos diz, o apóstolo João nos diz, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Por quê? Porque o próprio Jesus já declarou que ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida. Jesus não tem a vida, queridos. Ele é a vida. Nós não podemos dissociar isso, não podemos esquecer isso. Porque é muito fácil começar a falar que Jesus é uma coisa e a vida é algo que ele traz, algo que é dele, como se fosse uma coisa separada dele. Não existe separação da vida da pessoa de Jesus. Não existe separação de vida eterna e de salvação sem a pessoa de Jesus. Se a pessoa de Jesus está, a salvação está. Se Jesus não está na vida de uma pessoa, nós temos que assumir essa realidade, essa verdade que muitas vezes é dolorosa. É dolorosa para algumas pessoas. Porque hoje a linguagem, de alguma forma, foi adaptada para que as pessoas se sintam bem. Eu me atrevo a dizer isso muitas vezes. Muitas congregações estão cheias de pessoas, cheias de gente que de alguma forma se convenceu de que estão salvos. E você pergunta,
E Jesus onde é que está nesse momento? Quem é Jesus na sua vida nesse momento? Andamos por aí, né? Nós não podemos separar esses dois elementos. Se Jesus é em mim, eu sou salvo. Se eu sou salvo de verdade, porque Jesus habita em mim, eu sou um com Ele. Esta é a equação. Não existe outra equação. Eu não posso separar. Mas por convenientemente, muitas pessoas separam Jesus da salvação. E essa separação não existe. Enquanto Jesus permanece em mim, querido, significa que a salvação permanece em mim. Lamentavelmente, nos enfrentamos com outro problema hoje, que é o tema da apostasia, que vocês já ouviram tantas vezes. Que a maioria dos crentes não acreditam na apostasia. Simplesmente não acredita. Convenientemente não acreditam. E eu creio que uma conveniência fortalecida pelo poder das trevas, o que tem levado justamente à negligência, tem levado à apatia, à indiferença, à indolência, à preguiça, à falta de fervor, à falta de paixão, tem levado a tantas coisas, mas tudo bem, dizem que está tudo bem, estou salvo, estou garantido, né? Essa é a sensação, essa é a linguagem, é o que as pessoas pensam continuamente e não entendem, não veem o tremendo risco que estão correndo. Tira Jesus da sua vida, queridos. O que sobra é um condenado para o inferno. É assim de simples. Jesus sai da sua vida, você está condenado ao inferno. Assim de simples. Mas isso não é conveniente para o diabo. Acreditar nisso não é conveniente para o diabo. Mas é conveniente para muita gente. Posso ler só esse versículo? Pode ler. É porque o que você acabou de falar é interessante a dinâmica que Paulo escreveu aos Colossenses, né? Ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias principais, que é potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste, inclusive a salvação. Exato. Tudo nele subsiste. O que quer dizer? O que mantém esta realidade espiritual em nós é Ele. Paulo. E a dinâmica de Paulo continua interessante. Ele vai para o versículo 18, 19, aí no 20, aí no 21 ele fala: e a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, o Senhor reconciliou o corpo da sua carne mediante sua morte, para apresentar-vos perante eles santos e culpados e irrepreensíveis. 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, intervim nisso. Se é que permaneceis na fé, sem se apartar disso, da esperança do Evangelho. É possível! É possível se apartar da esperança do Evangelho? Claro, o apóstolo Paulo está dizendo que sim. É possível não permanecer na fé? Claro que é possível. O apóstolo Paulo está dizendo que sim. Porque senão estaria falando uma asneira aqui, se não fosse assim. É sério o problema, queridos. E a cegueira é generalizada. Eu vejo um obrar das trevas para prejudicar, atacar a igreja, atacar aos filhos de Deus. E ele vai querer levar o quanto ele puder, levar com ele para o inferno. Ele não parou. Essa batalha ele não parou. Essa guerra não parou para ele. Ele vai e falou assim: eu vou levar todos os que eu puder comigo, eu vou levar. O diabo não parou, ele não desistiu disso. Agora, por que você acredita que ele ataca o povo de Deus? Você acha que o diabo anda atacando pessoas que estão nas trevas? Não, ele não ataca pessoas que estão nas trevas. Por que o diabo só ataca os crentes? Por quê? O que ele está esperando? O que ele está buscando?
Se você está garantido, o que o diabo está buscando? Ele vai perder igual. Se é que você está garantido, ele vai perder igual. Porque o diabo sabe que você e eu não sabemos. Por que ele anda insistindo? Se não fosse possível. Por que tentou a Jesus? Se não fosse possível. Por que ele tentaria Jesus? É muito besta, é muito ignorante, não sabe nada. Queridos, sabe toda a Bíblia de memória, o diabo. Ele esteve lá na presença mesmo, na corte, frente ao trono. Esteve lá na beirada do trono. Sabe Deus por quantas gerações? Não temos ideia. Antes da queda. Nós precisamos ser espertos. Precisamos acordar. Perdão. Você mencionou isso, eu estava lendo um material sobre a Babilônia, que vai falar a história sobre quando surgiu lá com a mulher de Nimrod. E é impressionante como Satanás ouviu Gênesis 3. Né? Então, Gênesis 3, aí essa região da memória do Sá, ele foi sempre colocando uma mulher que gerava um filho. A mulher que gerava um filho. E essa história se viu até hoje em dia. Aí a gente vai até na Igreja Católica, quando ele mostra que a Igreja Católica introduziu o pensamento babilônico, colocou a mulher que gerou um filho, sabe? A madre. E impressionante, porque Satanás ouviu isso em Gênesis e já gerou lá em Nimrod essa história. Pois é. Impressionante. Agora, ele tem tido sucesso, tem tido muito sucesso o diabo. Até hoje. Tem que reconhecer que ele tem tido sucesso no empreendimento dele, em contra do povo de Deus, em contra dos interesses de Cristo. O problema, queridos, é que se não estamos avispados com o Evangelho, nós vamos ser arrastados igual. Vamos ser arrastados iguais, a maioria. O que nos mantém acesos, o que nos mantém alerta, acordados, queridos, é nos manter no Evangelho, é nos manter na fé de Cristo, é nos manter no crucificado, é nos manter no poder do Evangelho e da ressurreição de Cristo, é nos manter firmes. Estar alerta, por algo somos advertidos de vigiar e de orar. Vigiar e orar. Para quê, se eu estou garantido? O que é que eu vou vigiar? Vigiar para quê? Lá em Salmos 116, versículo 12 e 13. Por favor, alguém pode ler rapidamente para mim. Salmos 116, versículos 12 e 13. Olha. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como poderei pagar ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito comigo? De que maneira eu posso retribuir em gratidão o que Ele tem feito por mim? O salmista pergunta isso, e pelo Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus nele responde. A resposta de Deus vem imediata. A única forma que você pode pagar todos os benefícios, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem feito para você, a única maneira que você pode pagar é receber a maior de todas as bênçãos. Beber o cálice da salvação. Sabe qual é o cálice da salvação, queridos? Você sabe o que é o cálice da salvação? O cálice, querido, o cálice é a ira de Deus derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Tomar o cálice da salvação é dizer sim, aquilo que aconteceu, o juízo de Deus, o castigo que veio sobre Jesus na cruz, aquilo me correspondia a mim. Ele está sofrendo no meu lugar. Ele aguentou aquilo no meu lugar. Aquilo me pertence a mim.
mas ele tomou o meu lugar. Ao receber entendimento disso, ao receber revelação disso, queridos, crer e receber o propósito pelo qual aquele cálice foi derramado sobre ele. Isto é, tomar o cálice da salvação. Porque foi este ato, foi este o sofrimento de Jesus, este cálice foi o que trouxe a salvação na minha vida, que era a própria vida do Cristo ressurreto, vivendo dentro de você. Isso é o que Deus está dizendo. Queridos, a única resposta que Deus dá. Nós falamos tanto de gratidão a Deus. Escutamos da boca dos incrédulos permanentemente falando, pessoas não estão gratas a Deus, não. Graças a Deus, vamos dizendo graças a Deus, por um montão de coisa, até o incrédulo. Poderíamos passar um dia inteiro adorando e dando graças a Deus por uma infinidade de coisas. Mas Deus está dizendo o seguinte: a única forma em que você pode ser grato a mim, a única maneira que eu quero que você reconhecer o cálice que foi derramado na cruz do Calvário. É a única maneira que eu aceito gratidão de qualquer ser humano, disse Deus. É a única maneira. Sem você não reconhecer isso, eu não aceito nenhum tipo de gratidão do ser humano. É a única maneira. Se você despreza aquilo que foi decretado como vontade de Deus e executado na cruz do Calvário, com o principal problema, aquilo foi um preço muito alto que o próprio Deus pagou, querido. Um preço muito alto que ele pagou. E Deus disse: se você não reconhece isso, nunca te atrevas a me agradecer por nenhuma coisa, porque você não entende nada. Essa é a única forma de que eu poderei pagar segundo Deus. A única forma de poder pagar ele é recebendo mais. Com isso Deus nos está dizendo, querido. Isso está afirmando, em forma subliminar, o poder da graça de Deus, querido. Está afirmando que você e eu jamais poderemos fazer qualquer coisa para beneficiar a Deus. Jamais. É Deus dizendo: o que é que você pode me dar que eu não tenho? O que é que você me pode oferecer? O que é que você pensa que eu necessito de você? É muito para a nossa cabeça. É muito, queridos. Eu medito nisso e fico honestamente, no bom sentido, eu fico transtornado quando eu medito nisso. Nós precisamos tanto da compreensão das Escrituras. Precisamos tanto da compreensão do coração de Deus, da mente de Deus, como Ele pensa. Para que sejamos alinhados em fé, alinhados com a vontade dEle. Andar nos caminhos dEle, andar nos critérios e nos códigos estabelecidos por Ele, que vão em contra da corrente desse mundo. Mas nós precisamos acordar. Precisamos acordar, queridos. Acordar, de verdade. Porque o espírito da apostasia... São 11 horas. Ele segue ativo. Ele segue funcionando o espírito da apostasia. E pode ter certeza que o espírito da apostasia não está tratando com o cara que está condenado nas trevas. Porque o espírito da apostasia segue em movimento, está decretado, está falado pelos apóstolos. E diz que está em ação. Por que está em ação o espírito da apostasia? Para quê? Se você está garantido. Para quê? Para que existe? Para que está trabalhando tão arduamente o espírito da apostasia se você está garantido? Repito. Gol olímpico de Satanás no meio do povo de Deus.
em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 13. Se alguém também pode me ajudar aí na leitura. João 1, versículo 13. Pode ler, Paulo? Pode ler. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto está dizendo, querido, que o nosso nascimento espiritual foi por vontade de Deus. Deus quis que você experimentasse o novo nascimento. Só de pensar nisso, honestamente, a mim me abala, me sacode espiritualmente pensar que Deus quis que eu nascesse espiritualmente. No meio de tantas trevas, no meio de tanta corrupção, no meio de tanto pecado, no meio de tanto mundo tão perverso e condenado, queridos. Eu não cesso de dizer, Senhor, por que eu? Por que eu? Cada vez me impressiona, cada vez mais me impressiona a profundidade e a sabedoria de Deus. Que não tem absolutamente nada a ver com a nossa lógica. Porque por lógica diríamos, tem gente muito melhor que eu, poderia ser escolhido. O que Deus tem na cabeça? O que Ele tem na mente? Qual é a motivação dele de fazer isso dessa forma? Qual é a motivação dele de querer você nascer de novo, Pedro? Você, Renata, por que é a motivação dele de querer que você possa nascer de novo? É um mistério glorioso. É um mistério fascinante, glorioso. Talvez seja até melhor que não saibamos. Creio que é muito melhor que não saibamos. Ele quis que você nascesse. E, logicamente, você tinha que existir para poder nascer de novo. Então, o teu nascimento não foi um acidente. O fato de você veio a este mundo, isso já estava no programa de Deus. Ele queria que você nascesse nesse mundo para chegar o momento que ele decidiu, em que ele ia se manifestar, se revelar na sua vida, para que você se arrependesse, fosse redimido, resgatado e nascesse de novo. Tudo estava no plano dele. Sabe, nós vemos isso na Escritura, querido, isso não é uma falácia teológica, isso. Não é. Vamos ler o texto que diz isso. Foi a vontade dele. Imagina só pensar isso. Foi a vontade dele que eu fosse salvo. Foi a vontade dele que você fosse salvo. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, do versículo 3 ao 5. Alguém lê, por favor. Lê aí com voz bem forte e clara, para que os irmãos aqui também que estão conectados possam ouvir. Efésios 1, do 3 ao 5. Um, 3 ao 5. Pode ler? Bem forte, por favor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Um momento, Pedro. Ele nos escolheu, olha bem, antes da fundação do mundo, antes que o planeta Terra existisse, queridos. Deus já tinha visto você na eternidade, já tinha decidido que você ia nascer, que você ia chegar nessa terra. Deus já tinha decidido que, inclusive, a hora, o momento, os anos de vida que você ia ter, para que o momento que ele se ia revelar na sua vida, para que você cresce nele. Isso é fantástico, isso é tremendo pensar nisso. Segue lendo, por favor, Pedro. Para sermos sãos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade dele. Li, foi vontade dele. Li, o Senhor te conheceu antes que ele criasse o mundo e o universo. Ele já te conheceu antes. Deus decidiu na eternidade. Milhões, bilhões, trilhões de anos, não sabemos.
Mas na eternidade ele decidiu que você ia existir. Ele decidiu de que você seria alcançada pelo Evangelho, que você se arrependeria, de que você seria redimida, que você seria salva. Deus decidiu isso antes que o planeta existisse, queridos. Pensa nisso por um momento. Como explicar isso? Eu creio que nenhuma adoração que você e eu possamos fazer a Deus jamais será suficiente para expressar a nossa gratidão. Jamais. Nunca será suficiente a nossa adoração. Nunca será suficiente a nossa gratidão. Nunca será suficiente o louvor. Nunca será. Nunca. Jamais. Com tantas coisas importantes Deus tinha que fazer nesse universo. Tantas coisas importantes. E ele diz, por revelação, o Espírito de Deus diz ao apóstolo Paulo, fala com eles, que na eternidade, eu decidi, era a minha vontade, que eles nascessem. Mas, Senhor, por que está falando desse povo, se a terra ainda nem sequer existe ainda? Deus diz, vamos pelo que é mais importante. Vamos pela prioridade. A terra. Queridos, acham que Deus precisa dessa terra? Cristo precisou dessa terra? Ele escolheu precisar. Por isso ele veio. Mas antes disso, ele já era. Ele já é, e depois ele foi embora e segue sendo. No verdadeiro lugar. Porque se esse fosse o verdadeiro, ele ficaria para sempre aqui. Mas esse não é o verdadeiro lugar, esse não é a verdadeira morada. Deus disse a terra, o planeta, muito lindo, maravilhoso, cheio de tantas coisas belas, maravilhosas. Mas quando chega o momento, eu vou buscar somente aqueles que eu escolhi na eternidade. Aqueles que, por minha vontade, por meu decreto, eu disse, eles vão nascer. E eu vou salvá-los e serão meus para sempre. E vai chegar o momento que eu vou buscá-los. E não vou levar absolutamente nada mais desta criação. Não levarei absolutamente nada mais desta criação, senão o meu povo, a minha igreja, meus crentes, aqueles que são propriedade minha. A eles venho buscar. Nada mais. Prioridade de Deus. Querido, se Cristo vai ter que voltar a essa terra, somente para buscar você e a mim. Nada mais. Não vem buscar nada mais. Será que é importante para ele? Será tão importante assim para ele? Vai ser uma verdadeira movimentação de miríades de anjos. Milhões de anjos vão ter que sair do céu. Jesus falou, gente, chegou o momento. Vai sair anjo do céu aqui como nunca jamais na eternidade aconteceu. Vão para a terra a buscar os meus. Será importante para Deus isso? Será que a igreja é importante para Deus? Será que a sua vida se tornou importante para Deus? Será que o fato que ele chegou, entrou dentro de você? Será que o fato que ele fez você unido com uma coisa só com ele? Será que somos importantes para Deus? Não falemos de valor, queridos. Existe uma diferença entre valor e importância. Nós cobramos importância para Deus por causa de Cristo. Cristo foi a medida da importância que Deus colocou, o preço que Deus colocou na sua cabeça e na minha. A vida de Cristo. Por isso cobramos importância para Deus. Aquilo que não era importante, querido, porque a prova disso, aqueles que não foram alcançados vão para a condenação e a perdição eterna. O que nos fala claramente é que não estamos falando de valor, porque se é por valor, vamos todos para o inferno, porque não valemos nada. Mas
cobramos importância para Deus porque Deus colocou preço na nossa cabeça. Se Deus não tivesse colocado preço na nossa cabeça, seguíamos sem valer absolutamente nada. Seguíamos sem valor, não somente sem valor, seguíamos sem importância alguma. Deus nos fez importante para Ele. E a prova diz que Ele vai voltar para buscar aquilo que Ele converteu em algo importante para Ele. E somos nós. E se você é importante para Deus, eu me pergunto, por favor, me entenda quando eu digo para vocês que às vezes eu me estremeço quando penso nessas coisas. Será que a Stephanie deve ser importante para mim? Será que a Rosângela é importante para mim? Será que a Li é importante para mim? Será que o Thiago é importante para mim? Por que tem que ser importante para mim? Por quê? Porque somos importantes para Deus. Não porque tenhamos um valor intrínseco em nós mesmos, queridos. Não! E é importante que entendamos isso. Deus nos converteu em algo importante para Ele. E se você quer um exagero da minha parte, é como se Deus tivesse ido lá no lixão e buscado a coisa mais fedorenta do lixão e falou, isso agora vai ser uma coisa especial para mim. Porque em realidade, querido, se vamos fazer uma analogia, isso não é o que aconteceu. Porque na Geena, que Jesus falou quando veio aquela fogueira que queimava permanentemente fora dos muros de Jerusalém, Jesus falou, olha ali, a Geena, aquele fogo não se apaga nunca, ali lançam cadáveres e lixo, se joga ali, se queimam ali permanentemente. Jesus comparou aquele lixão que queimava permanentemente fora dos muros de Jerusalém com o fogo do inferno. Por isso hoje o inferno é conhecido também como Geena. Por quê? Porque aquilo estava, aquele nome veio do vale de Gehinnom, que é o vale onde estava aquele lixão, fora dos muros de Jerusalém. A comparação não é absurda, para nada. Você queria falar? Não, é interessante porque para Deus não importa como você foi concebido. Exato. É muito forte porque envolve muitos assuntos. Com certeza. Não é o caso, mas envolve muitos assuntos que as pessoas discutem as formas de coisas, mas para Deus a concepção, como você foi gerado, não importa para Ele. O que importa é que Ele tem um plano, Ele te resgata e você sabe, ou seja, é muito forte você pensar nisso, porque envolve muitas coisas, entendeu? Na concepção, ou seja, como foi feito, né? Como você foi gerado, né? Ambiente, tal, essas coisas todas. Então, assim, para Deus isso não. Você está entendendo? O que importa é que você foi concebido. Exato. E vai cumprir um plano e um propósito. Exato. Você foi concebido. É muito forte isso. E também temos que lembrar disso, que para Deus, a nossa concepção humana é um caminho. É simplesmente algo provisório. É um caminho intermédio a nossa concepção humana. Porque para Deus a nossa vida verdadeiramente começa, querido, no momento em que nós nascemos de novo, no momento que somos regenerados, é quando começa a nossa vida para Deus. É tanto assim que Ele borra plenamente o nosso passado. Ele não toma em conta o nosso passado. Para Deus é como se o nosso passado não existisse. Porque para Deus o que conta é o momento em que Cristo veio habitar dentro de você. O momento que você foi regenerado, justificado. Aquele é o momento que começa a contar no relógio de Deus. Portanto, o que o Haroldo disse tem muito sentido. Como você chegou nesse mundo, não é o ponto. Senão, mais bem, como foi o seu encontro com Jesus. Isso é o que define tudo. Eu coloquei nas minhas anotações aqui, a salvação ela é gloriosa por muitos motivos. O primeiro deles, querido, é que Deus é o autor. Ele é a origem. Ele é o autor da salvação. Em outra palavra, foi vontade de Deus. Só de pensar nisso, querido, nós deveríamos trazer muita revelação na nossa vida.
É vontade de Deus o teu nascimento. É vontade de Deus a tua salvação. Outra coisa, porque ela é gloriosa, porque pelo preço, querido, que foi pago pela salvação. O preço. Esse preço por qualquer outra coisa nesta vida. O preço foi muito alto, querido, da tua salvação. Um escritor disse em alguma ocasião o seguinte: quando Deus criou o homem, olha o que custou para Deus criar o homem. Ele formou o boneco de barro e depois Deus soprou o sopro de vida naquele boneco de barro. Em outra palavra, custou a Deus um trabalho aí de artesanato, né? De fazer um boneco de barro e soprar. Isso foi o preço que Deus pagou para a criação do homem. Mas, queridos, o preço que Deus pagou para resgatar esse homem não foi o sopro, foi o sangue dele. O preço que Deus pagou para o resgate, querido, foi muito, infinitamente maior que o preço que ele pagou para criar o homem. Isso me fala, implicitamente me fala, como importante é para Deus o seu corpo, a sua igreja, a sua vida. Nós, queridos, precisamos acordar para começar a entender a importância de ser o corpo de Cristo. Não de valorizar, senão de entender a importância que o seu irmão e a sua irmã têm. Aquilo que o Tiago falou no começo da reunião. Queridos, a importância que tem estar juntos com o corpo. De nos congregar, isto é vontade de Deus. Foi mandamento do Senhor que a igreja se congregasse. É Deus dizendo, eu quero que todos aqueles que são importantes para mim fiquem todos juntos em um lugar. Eu quero vê-los juntos, muitas vezes juntos. Por quê? São importantes para mim e eu quero que eles aprendam que são importantes também uns para os outros. A salvação é gloriosa, querido, porque quem executa essa salvação é o Espírito Santo. Na prática, quem faz possível, quem leva a cabo essa salvação é o Espírito de Deus. Ela é gloriosa também pelas tremendas bênçãos que traz. Ela é gloriosa, querido, pela perfeição. A perfeição com a qual nós somos revestidos por estar em Cristo. Deus nos reveste da perfeição de Cristo na justificação. Ele nos faz perfeitos e nos vê perfeitos em Cristo. A salvação é levada a cabo com esse propósito. Por isso é gloriosa. Ela é gloriosa, querido, porque Deus queria formar um quarteto. Deus queria um quarteto. Pai, Filho, Espírito Santo e você, a igreja. Diz que nós fomos unidos a Deus, o Pai. Fomos unidos a Cristo. Fomos feitos um com o Pai e com o Filho. E na obra, e na ação do Espírito Santo. Somos feitos um com o Pai e com o Filho. Está lá no capítulo 17 de João. Imagina ser feitos um com Deus. Um com a Trindade, querido. Feitos um com a Trindade. Será importante isso para Deus. Por que Deus quer que nós sejamos um com a Trindade? Ser feitos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por que Deus quer isso? Será importante para Ele. Ela é gloriosa. Porque é eterna. Gera confiança, gera segurança em nós. Ela gera esperança em nós, queridos. Por isso nós que estamos em Cristo não andamos como os que estão nas trevas. Os que estão nas trevas, a norma de
vida, você já tem ouvido muitas vezes isso. A norma de vida é viver na insegurança, no medo, na variação permanente, na inconstância, na apreensão, apreensivos, temerosos, inseguros permanentemente, desconfiados, cheios de suspicácias, cheios de suspeitas, cheios de mentira, objeto da mentira, do engano permanente, mantendo um estado de vigilância permanente. E o pior de tudo, não sabem a hora em que terão que partir desse mundo. E isso apavora a todos. Todos apavorados com esse momento. Ninguém nem sequer quer pensar nessa possibilidade. A única coisa segura nesta vida, a única coisa segura nesta vida, desta vida, é o momento da partida de todo mundo. E é a única coisa que o ser humano não quer pensar. Tem medo de pensar. Tem medo até de falar disso. E é o mais seguro que existe nesta vida. Mas os que estão em Cristo, querido, sabemos para onde vamos. A salvação, ela é presente. Ela é futura, mas ela é presente também. Cristo é presente em nós. E Cristo será eternamente presente na sua vida para nós. Isso gera, pelo Espírito dele que está em nós, esperança, confiança. Uma segurança, queridos, que sabemos que não somos qualquer coisa. Sabemos que já não tem esse mundo e o destino eterno da perdição não tem absolutamente nada em nós. Caminhamos seguros, confiados. Sabemos o que tem do outro lado, nos esperando. O que é salvo sabe o que é que está lhe esperando do outro lado. Paulo, o apóstolo, disse aos filipenses: por causa de vocês, eu sei que eu tenho que ficar aqui, mas se dependesse de mim, eu preferiria partir e estar com o Senhor. Que pessoa, no seu são juízo, prefere partir desse mundo? Em outra palavra, bater as botas e partir? Tem que ser alguém que já entendeu. Tem que ser alguém que já recebeu entendimento e revelação do que é que ele espera do outro lado. A salvação, querido, que são salvos, vivem nesta confiança, nesta segurança permanente. Permanente. A salvação nos livrou do castigo do pecado, que sabemos que é o inferno e fogo. A salvação nos livrou, fomos salvos do castigo eterno. A salvação nos livra do poder manipulador e controlador do pecado, o qual está sujeito a toda a humanidade, queridos. Mas você que está em Cristo, que foi redimido, você já não está obrigado mais a viver baixo esse controle. Porque a suficiência do sacrifício de Cristo está plasmado na sua vida. A presença do próprio Cristo, que é maior que aquele que está no mundo. Ele opera atuante como Logos poderoso, Criador de Deus, atuante, permanente, o Verbo está ativo dentro de você. Que é maior que aquele que está no mundo. Por isso você e eu não temos por que viver baixo o controle e o domínio do pecado. Nos livrou da culpa pelo pecado. A salvação nos livrou da culpa, queridos. Da culpa. A culpa que é um problema tão comum nos nossos dias. Quantas pessoas, eu acredito que a grande maioria das pessoas, querido, que muitas vezes cometem suicídio nesse mundo, eu não tenho a cifra, mas são milhares de pessoas diariamente que cometem suicídio. A principal causa é culpa. A consciência já não permite eles seguirem vivendo. Agora, a culpa você sabe que tem diferentes níveis e estágios, né? Mas o comum hoje é que a pessoa que não está em Cristo, em alguma medida, ele vive baixo culpa. Uma culpa realmente. Ele sabe lá no seu interior que o que ele espera não é boa coisa lá na frente. Ele sabe. Tanto assim que ele não quer pensar nisso.
não quer, não gosta de pensar nessas coisas, né? A salvação nos livra e nos livrou da presença do pecado, queridos. E nos livrará para sempre da presença do pecado. Queridos, como explicar isso? Tudo isso de maneira que possa ser compreendido. De que maneira se pode expressar tudo isso? De maneira que possam receber revelação. De tal maneira que possam ser tocados, sacudidos, estremecidos no Espírito. Porque quando Deus nos toca, você sabe disso. Quando Deus nos toca, quando Ele se revela, se encarna em nós, jamais voltamos a ser as mesmas pessoas outra vez. Se eu tiver que visitar uma congregação hoje, qualquer igreja, vamos lá, eu faria 3 perguntas. Quantos são salvos aqui? Não quero fazer essa pergunta aqui, mas você tem que responder para você mesmo. Quantos são salvos? E muitas pessoas vão responder. A segunda pergunta, o que é salvação? O que é salvação? Queridos, se você é salvo, não é uma opção para você saber o que é salvação. Você tem que saber. Você precisa saber. Porque alguém vai perguntar para você. E a terceira pergunta, em que você se baseia para afirmar que é salvo? Você tem que saber, você precisa saber. Em que você se baseia para afirmar que é salvo? Porque, insisto, neste universo da ignorância e cegueira espiritual tem muita gente. Igrejados, que afirmam e repetem que são salvos. Mas muitas vezes, lá dentro, eles têm sérias dúvidas se são realmente salvos. Ou muitos igrejados dizem, eu sou salvo por Cristo. Explica para mim, como é que você foi salvo? Explica para mim, quero saber com detalhes, como você sabe que foi salvo? O que aconteceu para que você diga que você é salvo? Queridos, isso não é uma opção para você e para mim saber responder isso. O grande problema que temos hoje, nesse universo igrejal, você sabe já, ausência de evangelho, falta de evangelho. E sem evangelho é sem Cristo. E sem Cristo não tem salvação. Não existe salvação. O texto que você leu, Pedro, lá atrás, João 1,13, os quais não são nascidos de sangue. Não é que meu filho é salvo na fé do pai dele. De onde tiraram isso? Da Bíblia não foi. Não é por vontade da carne, quer dizer, não é porque você decidiu ser salvo. Não é porque você decidiu seguir a Cristo. É o que está dizendo aí. Então não foi por decisão sua? Não, não foi, não. E nem por decisão de varão, de homens. O que quer dizer? Não porque uma autoridade espiritual chegou e disse, agora, a partir de agora, você é filho de Deus. Agora você é parte da igreja. Agora você é salvo a partir de agora. Nenhum ser humano pode falar isso com outro. Jamais. Não importa quem seja. Nem o Papa, nem os papas evangélicos, nem os papas católicos podem afirmar isso com ninguém. A única pessoa que pode dar testemunho de ser salvo ou não é a própria pessoa. Frente a Deus. Estamos rodeados de maus costumes, de falsas crenças. Disse que não são nascidos de sangue, nem vontade da carne, nem vontade de varão, mas são nascidos por vontade de Deus, diz o texto. Nascemos por vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Não houve nenhuma coisa aqui nessa terra. Não houve nada aqui. É
Por isso que ela é gloriosa. Precisamos ser acordados pelo Espírito de Deus para entender a importância disso, queridos, ficar abalados espiritualmente. Tem muita gente, demasiada gente que não entende isso. Amém? Haroldo, poderíamos cantar novamente Tu és a minha luz, minha salvação? E depois eu vou pedir o Tiago, você pode terminar a nossa reunião. Antes de você terminar, antes de você orar, eu gostaria que você orasse para terminar a reunião, mas antes de orar, eu queria avisar os irmãos também, né, de que nós estamos pensando terça-feira ter a reunião de oração aqui, Pedro. Vamos retomar as nossas reuniões de oração, de intercessão presencial e retomando também o formato que nós tínhamos no começo, tá? Que foi adaptado por causa das nossas reuniões conectadas. Minha salvação te me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, e assim que reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Jesus, em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Deus de misericórdia, Deus de bondade, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias. Nós chegamos até aqui, Senhor. Nós temos dias difíceis, Senhor. Dias tristes, Senhor. Mas o Senhor, todo o tempo esteve presente, Senhor, com o Pai, Filho e Espírito Santo, habitando em nós, Senhor. Graças porque o Senhor nos permaneceu vive, Senhor. Graças porque o Senhor nos permaneceu no Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, que seja um tempo de consciência, Senhor, da importância de estarmos juntos, da importância, Pai, de nos alimentarmos juntos, Senhor. Da importância de estarmos sentados à mesma mesa, Senhor, com o mesmo pão, o mesmo cálice. Graças, Senhor, porque sabemos que somos totalmente alimentados, sustentados, Pai. Somos erguidos, ó Pai, quando estamos no Senhor e juntos uns com os outros, Senhor. Graças por essa palavra de salvação, Senhor. Graças porque sabemos que nós não oferecemos nada, Senhor, para que essa salvação acontecesse, a não ser com o pecado, Senhor, que nós cometemos. Graças, Senhor, porque somos privilegiados por ter sido chamados pelo Senhor. Por isso, Senhor, promova no nosso espírito, Senhor, essa convicção, esse discernimento, Senhor, que nós não somos especiais, mas somos importantes para o Senhor, porque o Senhor nos chamou para um propósito, Senhor, e esse propósito é ser feitos à imagem do seu Filho. Graças, Senhor. Obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam estar por alguma ocasião, Senhor. Nos enche de convicção, nos enche de inteligência, de intrepidez, de alegria, Senhor. Nos dê, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Nos permita experimentar novamente, Senhor, essa mesma alegria que houve no começo, Senhor. Renova, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos,